Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CPTS, um fundo que vem trazendo alguns pontos que a gente precisa analisar no detalhe, porque a Capitânia está fazendo alguns movimentos que algumas coisas que não são tão transparentes assim, a gente vai entender, juntamente com a Quineia, teve algumas questões aí que a gente não foi tão amplamente divulgada, e propriamente junto, e a própria Capitânia junto com a XP também, que a gente vai detalhar bastante nesse vídeo. Então vocês viram na thumb que tem muito a ver com essa questão do XPPR, isso também tem a ver com o mês passado, as compras que o CPTS fez de CRIs do XPPR oriundos dos Canip. Então teve uma troca de CRIs entre o Canip e o CPTS. O CPTS comprou CRIs do XPPR do Canip e o Canip vendeu, isso, o CPTS comprou do Canip e o Canip comprou algum outro CRIs do CPTS. Foi meio uma venda casada, né? A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Bom, então vamos lá, agora de janeiro de 24. Aqui só um overview, né? 2,71 bilhão de mercado, 2,9 de valor patrimonial, ainda está com um pouquinho de deságio se a gente for ver, né? 8,52 por cota, 9,11 de patrimonial, 7 centavos de resultado, 7 centavos de dividendo. Na verdade teve esse 1 centésimo aqui, que isso foi para reserva. Dividend yield de 10,38, giro bem pequeno comparado com meses anteriores, né? Se a gente for pegar meses anteriores, ele fez bastante, principalmente no movimento da compra do CRIs do Canip. Então ele girou menos esse mês. Mas quando a gente fala giro, pessoal, a gente tem que... a questão da compra e venda, né? Pode ser que o saldo seja menor, mas a questão é o giro mesmo. 347 mil cotistas, muita coisa. Mas vamos lá. Então, primeiro a parte do resumo, que a gente sempre fala aqui. A gestão mantendo o perfil high grade, isso já vem de um tempo para cá. Eu sempre mostro para vocês no gráfico, né, a questão de como era o CPTS e como ele está hoje. 7 centavos, eu sempre confundo, 7 centavos de dividendo, que dá quase 100% do CDI, 88 centavos aqui, 88 centavos nos últimos 12 meses, dando média de 7 centavos, 73 décimos de dividendo, né, versus 85 do CDI. Aqui o que eu falei para vocês, o giro foi pequeno, né? Ele comprou 4,2 a uma taxa de 8,12 e vendeu 24 milhões a uma taxa de 8. Então aqui nesse ponto ele aumentou um pouquinho o carrego da carteira, na parte IPCA, mas na parte CDI não foi bem assim. Mas é pouca coisa a movimentação. Então o resultado de 0,71 por cota, ele ainda tem uma inflação acruada na verdade, aqui já virou positiva, se a gente for ver, ó, já virou positiva até pelo fato do própria taxa Selic ter caído e a inflação ter voltado a aumentar. Inclusive foi um dos grandes motivos do maior resultado esse mês do fundo, foi a questão da inflação, que eu já vinha falando para vocês isso, que a inflação de dezembro foi alta, a inflação de janeiro também foi alta. Então aqui a inflação acruada já passou por um positivo, que é bacana isso. Então na hora que destravar esses CRIs vem resultado para o fundo enquanto isso, né? Então 347 mil cotistas, marca histórica. Aqui a parte de alocação, 70% de CRI, 29% em fundo imobiliário e a maior posição XP Properties, a gente vai falar bastante sobre isso. E aqui a parte de compromissadas. O fundo atualmente está com 306, eu deixei aqui anotado 334 milhões para vocês verem já o efeito da queda da taxa de juros. A gente vai ver na DRE, só para vocês verem isso, mas guardem esses valores aqui, de 300 a 340 em compromissadas, que eu vou voltar nele daqui a pouco. Bom, agora aqui a parte macro, né? Isso aqui eu vou bem rápido, porque a gente já viu isso nos outros fundos, tá? Ó, no exterior, teve alguns fundos que começaram exatamente com esse tema, que se esperava melhor, aí veio os Estados Unidos com a previsão que era de queda de juros, aí não caiu, eles voltaram a subir. Aqui no Brasil, os juros futuros também aumentaram. Aí eles falam que o Brasil não esteve entre os países de melhor desempenho em janeiro, Ibovespa caiu 4,8%, Selic reduziu de 11,75 para 11,25, aqui a parte de taxa de juros que eu falei para vocês subiu, mas vamos lá agora sobre o resultado do mês.
Aí eles colocam aqui a questão do IFIX, né, do resultado do IFIX de 0,67 em janeiro. Aí eles falam que aqui ainda há muitos fundos com diferença de valor patrimonial para valor de mercado, ainda com desconto. E aqui eles até colocam, né, que como a carteira do CPTS é voltada para fundos de tijolo, ainda há um upside para isso, né? Ainda existe um upside que eles acreditam que pode ser agora para 2024. E aí eles colocam a rentabilidade total do fundo foi de 1,12, considerando dividendo e cota, né, a parte de cota. E aqui a gente vai falar bastante tempo sobre isso, até balançar as mãos aqui. Bom, vocês lembram no relatório passado que o CPTS comprou CRIs do Canip referentes ao XP Properties. E aí a gente até chegou a levantar essa questão, porque o XP Properties, o XPPR, eu até fiz um vídeo dele sobre isso, eu vou fazer acompanhamento dele, até para ver quando que vai ser liquidado os ativos dele. Já se é amplamente discutido a questão da venda dos ativos do XP Properties, inclusive para poder pagar os CRIs. E aí, qual foi a estratégia da Capitânia? Comprar esses CRIs, porque eles acreditam que comprando os CRIs e com a liquidação dos ativos, esses CRIs vão ser liquidados, vão ser amortizados, então ele vai receber todo o dinheiro. Então essa foi a questão. Aí várias especulações se vieram para saber se a Capitânia estava sabendo de alguma coisa. Capitânia e XP são assim, né? Então a gente questionou isso sem resposta. Então eles tentaram dar uma resposta nesse vídeo. Então eles até colocam que no último mês, recebemos diversos pedidos de explicação com relação às aquisições dos créditos dos CRIs do XP Properties. Então eles colocam da questão de transparência, falam até do tamanho do relatório de 43 páginas. E aqui eles colocam alguns itens que eles colocam aqui. Primeiro, cabe pontuar que na visão do gestor, a aquisição de CRI deve observar as seguintes premissas. Então, na verdade, eles colocam isso aqui porque, para tirar essa questão de, em tese, ter alguma informação que a gente não sabe, eles utilizam esses critérios que eles colocaram aqui para comprar um CRI. E eles colocaram de 1 a 6, eu não sei se isso é de ordem de importância, mas, ao meu ver, eles colocaram como ordem de importância: risco de crédito, taxa de aquisição, prazo médio ponderado de vencimento, potencial de liquidez no mercado secundário, potencial de liquidez via quitação antecipada e riscos legais. E aí eles colocam aqui, a primeira informação é de que nós não teríamos adquirido esses CRIs nos termos e condições apresentados, caso eles não fizessem parte de alguma outra transação que ponderasse os pontos acima. Aí eles colocam que o desafio do CPTS é reciclar a carteira, adquirindo ativos de risco semelhante e taxas mais condizentes com a do juros real atual, e a maior parte da carteira foi adquirida no momento em que o juro real estava abaixo. E aí eles colocam que as duas maneiras de fazer isso ou fazendo liquidez via mercado secundário, que é a compra e venda de CRIs, ou fazendo emissão de novas cotas. Mas eles até deixam claro aqui que o fato da cota de mercado estar abaixo da patrimonial, isso inviabiliza a emissão. Então a questão é o ponto do comprar e vender CRI no mercado secundário, fazer giro de carteira para poder melhorar a taxa de carrego do fundo. E como vocês viram lá em cima, eles fizeram isso naquela pequena parte, mas vocês vão ver que isso não aconteceu agora. E eles colocam aqui, sendo assim, já sendo pública a intenção da equipe de gestão do XPPR de encerrar o fundo com a venda de ativos. Aqui é um ponto importante, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, de uma live do gestor da XP, o Arraiz, que ele fez, Arraiz o nome dele, agora eu não lembro o nome dele direito, mas ele é um resultado trimestral de todos os fundos da XP. E ele fala bastante sobre o XPPR, eu vou falar de mais um ponto lá na questão do valor que eles acreditam que vai ser liquidado a cota do XPPR, e ele até fala que estão em conversas com a Capitânia. Então, pessoal, obviamente que tem conversa aí no meio. É obviamente que a Capitânia sabe de coisa. Então, tá muito na cara isso. Até pelo fato de que não somente a Capitânia, mas a Quineia também tá com alguma coisa aí que a gente não sabe. Isso que me deixa um pouco preocupado. Se vai rolar alguma troca, algum conflito de interesse aí que a gente não sabe. Por quê? Vamos lá, vocês vão entender o porquê. Essas aqui foram as vendas que o CPTS fez de CRIs
para o Canip. E aqui embaixo a compra, as compras que o Canip fez do que o CPTS fez do Canip, que são os CRIs do XP Properties. Aqui tem os nomes lá, mas são os CRIs do XP Properties. Bom, o que eu quero mostrar primeiro aqui? Pessoal, olha só que interessante e que coisa curiosa, no mínimo curiosa. O CPTS, ele adquiriu esses... ele vendeu esses CRIs ao preço de aquisição e não ao marcado ao mercado. E aí que vai um ponto importante. Deixa eu até pegar um pente aqui para vocês, só para vocês entenderem. Eu já fiz uma aula sobre isso, um vídeo sobre isso, mas eu quero mostrar um negócio para vocês. Vamos pensar o seguinte. Você tem a taxa do tesouro aqui, do tesouro. Vamos supor que ela está a 5%. 5% é a taxa do tesouro. O CRI, ele tá... Vamos pegar aquele primeiro lá, que ele tá a 6%. Só para eu mostrar para vocês aqui, esse daqui. Vou pegar esse aqui 6% só para vocês entenderem o que eu quero dizer, que é a marcação a mercado dos CRIs. Então, se ele está a 6%, significa que pela análise de risco do fundo, ele tem que ter essa diferença, esse spread de 1%. Tá? O que acontece quando a taxa de juros aumenta? Por exemplo, ela vai para... Vamos supor que ela vai para 5,5%. Deixa eu pôr a setinha aqui. Ela foi para 5,5%. 5,5%. O que tem que acontecer com a taxa de juros do CRI? Porque ele vai manter o spread. Por quê? Se ele continuar a 6%, pelo risco que ele representa, não vale a pena comprar esse ativo, vale a pena investir no tesouro. Então o que ele tem que fazer? Subir para manter 1%. Então ele vai para 6,5% também. Cadê a texto? Então ele vai para 6,5% também. E aí que entra a marcação a mercado. Por quê? Quando você compra um valor aqui, porque lembra só, pessoal, isso daqui para renda fixa, eu vou usar o exemplo do título pré-fixado do Tesouro só para vocês entenderem a dinâmica. Se você pega um título do Tesouro que vai vencer em 2029, ele vai chegar em 2029 valendo R$1.000. Então, quanto que ele tem que valer no momento da compra? É só você pegar a taxa de juros que está no mercado, por exemplo, 10%, e trazer esse valor de R$1.000 ao valor presente. Então vamos supor que o valor presente de R$1.000 trazido a valor presente, descontando 10% hoje, seja R$500. Então você comprou o título hoje a R$500, porque ele vai render 10% ao ano e chegar lá em 29 valendo R$1.000. É assim que funciona um título de renda fixa pré-fixado. Então, vamos supor que no segundo ano alguém vai querer comprar esse título também. Só que a taxa de juros agora do mercado não é mais 10%, é 12%. Então, o que acontece? Quando você vai comprar aqui, lembra, ele vai chegar lá em 2029 valendo R$1.000. Então, se a pessoa comprar a R$500, por exemplo, esse título no segundo ano, ela não vai mais render a 10, vai render a 12. Então ele iria chegar lá em 2029 valendo mais do que R$1.000. Então, para que ele continue chegando a R$1.000, ele tem que estar mais barato. Então, quando a taxa de juros sobe, o valor do título cai. E aí que entra a marcação a mercado. Por isso que a gente sempre fala que quando você investe num título pré-fixado ou título IPCA que tem o componente pré-fixado, você não pode usar para reserva de emergência, porque se no momento que você for resgatar a taxa de juros tiver subido, você vai vender pelo preço, o mercado vai estar pagando menos, exatamente porque ele vai precisar render mais para chegar lá, nos R$1.000. Então, é isso que acontece, e o inverso também é verdadeiro, pessoal. Quando você, por exemplo, tem uma taxa de juros a 10 e a taxa de juros cai, significa que no segundo mês, para você chegar lá nos R$1.000 no segundo ano, para chegar lá em 2029 valendo R$1.000, você vai precisar comprar esse valor mais caro, porque ele tem agora menos tempo para render uma taxa menor. Então ele precisa sair de uma base maior. Então é aí que a gente até ganha dinheiro com a marcação a mercado. Pessoal, eu estou tentando resumir aqui, mas tem um vídeo no meu canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu explico exatamente a marcação a mercado. Mas o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é,
vamos pensar no seguinte, a Kinea comprou esses ativos, aquele ativo a 6%. E aí, na hora de vender para o Capitana, ele está vendendo antecipado do vencimento, então vai vender sujeito aos preços de mercado. Como a taxa de juros subiu esse começo de ano, significa que o preço do unitário do CRI caiu. Então, era para ter vendido num valor menor, mas o que aconteceu? Eles fizeram um acordo e venderam no preço da aquisição. E a gente consegue ver isso aqui, ó. Olha só, a taxa de venda do CRI foi a taxa de aquisição. E olha só a taxa de marcação do administrador, 6,50. Se a gente pegar hoje, por exemplo, vamos pegar a mediana aqui, que é esse do meio aqui. Deixa eu pegar um quadrado, esse aqui, ó. Vamos pegar como se fosse esse aqui, a taxa da marcação atual. Olha só, se a Kinea tivesse vendido a preço de mercado, olha só, desculpa, se o CPTS tivesse, esse aqui são os CRIs que o CPTS vendeu para a Kinea, se ele tivesse vendido os CRIs a preço de mercado para a Kinea, ele teria recebido 18 mil reais a menos. 18 milhões aqui, ó, 18 milhões. E aí eles até colocam isso aqui, ó, comparando o valor que vendemos os ativos com o valor CRIs que estavam sendo marcados a mercado pelo administrador, o impacto no patrimônio líquido do fundo foi da ordem de 18 milhões positivo. Então, eles venderam num acordo com a Kinea a valor da taxa de aquisição e não a valor a mercado. E o inverso aconteceu mesmo. A Kinea também vendeu para o CPTS a taxa de valor a mercado. Então acabou que para o cotista do CPTS foi muito bom. Pro do Kinea, do Canip, a gente precisa ver qual é o objetivo disso. No caso do CPTS, existe um objetivo por trás disso, que é a questão que eles acreditam que os imóveis do XPPR vão ser liquidados. Então, só esse fato aqui, o CPTS já teve um ganho, porque ele comprou um ativo, ele comprou os ativos, vendeu os ativos a taxa de aquisição em vez de vender a mercado. Então ele reconheceu um lucro nesse momento. E aí a gente consegue ver direitinho aqui as compras e vendas aqui foram as compras que o CPTS fez, esses CRs vieram do Canip, e esses aqui foram que os CRs que o CPTS vendeu para o Canip. Se vocês forem ver, os valores são muito parecidos, né? Foi meio que uma venda casada entre eles, né? Então, e olha só, a gente consegue ver nitidamente aqui, ó, a taxa na venda dos CRIs, olha a taxa de aquisição e a taxa de venda. Taxa de aquisição, taxa de venda, é muito basicamente a mesma taxa. Então não teve marcação a mercado, que seria prejuízo por CPTS, tá? E aqui um ponto que é muito importante, que a gente vê aqui, que se a gente olhar nessa lista aqui, eu poderia até enumerar ela de uma maneira, se fosse por ordem de prioridades, eu colocaria ela diferente. Eu colocaria aqui como primeiro número o 5, por quê? Essa compra é nitidamente por causa da suposição da liquidação dos imóveis, que a Capitânia acredita que vai ter, se eles já não tiverem essa informação, obviamente. Então, se a gente pegar o risco de crédito, ao meu ver, ele foi deixado por último, sendo que aqui eles colocam em primeiro. Por quê? A gente está falando aqui de uma compra desses CRIs aqui com grande risco de crédito. Porque a gente está falando de um fundo que precisa vender os imóveis para pagar esses CRIs. Então, eles colocaram o risco de crédito como sendo o primeiro aqui. Se fosse para levar em consideração que era o primeiro, negativo. Negativo. Não era para ter comprado, porque o risco de crédito aqui existe se não houver nenhuma informação que a gente não saiba. Que acredito, obviamente, que existe essas informações. Então, e se a gente pegar aqui taxa de aquisição? Pessoal, taxa de aquisição não foi levada em consideração nesse ponto, porque eles venderam na taxa de aquisição. Então, se a gente for pegar aqui, para mim o mais critério que eles usaram para essa compra é o potencial de quitação antecipada.
Então, a gente tem que acompanhar isso. Aí eu volto a falar, para o cotista do CPTS, isso é fantástico se acontecer. Por quê? Ele já teve um CRI aqui. E só voltando aqui, a taxa de aquisição, lembra que eles colocam que a estratégia deles é girar a carteira, comprar ativos com taxa maior do que o que eles estão vendendo para poder aumentar a taxa de carrego? Mas não foi isso que aconteceu, né, gente? Se a gente for ver aqui, ó, a taxa média foi de 6,10 das compras e a de venda foi 6,43, ou seja, eles diminuíram o carrego da carteira, porque eles compraram a 6,10 e venderam a 6,43, a taxa média. Então, e tem um outro ponto aqui, pessoal, um fundo não compra 365 milhões se não tiver algo por trás. Ele comprou 365 milhões a uma taxa menor do que ele vendeu, sem ter algo por trás. E a gente já vai falar, tem mais um outro ponto que eu vou falar para vocês. Então, vejam, para o cotista do CPTS, isso foi fantástico, esse movimento. Concretizando essa venda de fato, essa liquidação do XPPR, o valor que o CPTS vai destravar é de 365 milhões. Por quê? Ele comprou exatamente esperando a venda dos ativos, da liquidação do fundo, venda dos ativos, para ele quitar, para amortizar o XPPR, amortizar esse CRE, e aí isso aqui é na veia do CPTS esse valor. E coincidentemente, se a gente pegar o valor da alavancagem, lembra que eu falei para vocês qual era o valor da alavancagem? 300 milhões? Coincidentemente, o valor que ele comprou de CRIs é muito parecido com o valor da alavancagem. Então, se ele conseguir vender e quitar essa alavancagem, pessoal, o CPTS voa. Porque o grande problema que o CPTS vem carregando nesses últimos anos nesse último ano principalmente, é as compromissadas, que é o grande, que o fundo vem apanhando do mercado há um bom tempo, são as compromissadas. Então, para o cotista do CPTS, isso aqui é fantástico o que aconteceu. Eles até colocam aqui, ó, que aqui eles colocam alguns pontos importantes, que a duration dos ativos adquiridos é menor do que os vendidos, ou seja, o tempo que o fundo vai receber, considerando em cenário normal, sem ter a liquidação, porque aí tendo a liquidação ele recebe tudo na veia. Se continuar no prazo normal, os ativos que o CPTS comprou tem uma duration menor, ou seja, ele recebe o valor principal primeiro do que ele vendeu. Então, isso é bom para o ativo. Eles até colocam aqui, ó, mesmo no caso onde nada aconteça, ou seja, não tendo a liquidação do XPPR, a perspectiva de liquidez natural dos ativos é menor, é mais rápida. Outro ponto, os CRIs do XPPR possuem um saldo devedor de aproximadamente 580 milhões. O CPTS não possui 100%, ele comprou 365 milhões. E aí eles colocam aqui, sendo que existem contas a receber vinculadas aos prazos de imóveis pelo XPPR de 100 milhões, ou seja, o CRI é amortizado em apenas 17% do seu saldo devedor no curto prazo. E ele coloca, esse é o pior cenário. Em termos de liquidez, o fundo XPPR não vende nenhum imóvel e o CPTS fica com 83% do saldo adquirido, ou seja, ele continua com a dívida e correndo o risco de tomar um calote do XPPR, não conseguir pagar, não conseguir honrar ou pedir carência desses CRIs. Por isso que eu coloquei aqui que essa taxa, esse risco de crédito aqui, ele não foi muito bem respeitado se a gente for seguir em condições normais, o que eu acredito que não está em condição normal, eu acredito que já está meio que desenhado o que vai acontecer. E no caso do Canip, a gente tem que ver o porquê que ele fez essa troca. Isso não está falando no relatório. A gente vai ver se, aí o grande receio que a gente tem é algum fundo, por exemplo, o Hedge Fund, algum outro fundo da Quineia, comprar esses CRIs. Então a gente tem que ver, vamos ver se vai ter alguma movimentação, porque que também a Quineia vendeu esses ativos a preço de aquisição e não a preço de mercado, tá? Bom, então a gente fechou essa parte aqui para vocês entenderem. E eles até colocam aqui, ó. Em resumo, o fundo realizou uma operação que gerou um impacto contábil positivo de 19 milhões, que foi aquela questão dele ter vendido a taxa de aquisição e não a taxa de mercado. E vai gerar um lucro de curto prazo de pelo menos 61 milhões de liquidez, podendo chegar a 360 caso de fato o XPPR liquide tudo.
e possui um risco de crédito semelhante, visando, eu acredito que não. Então, aqui só para vocês entenderem que movimento, assim, eu gostei muito do movimento como cotista do CPTS, mas temos que tomar um certo cuidado, porque normalmente quando tem esses acertos entre gestores, quem se ferra é o cotista, tá? Só para vocês entenderem. Aqui a parte do comentário do que eles sempre falam da questão dos ativos, né? Lembra? Aqui eu falo da questão da diferença entre as taxas, né? Que aqui ele era high yield, passou a ser high grade, né? Mantendo a taxa de carrego enquanto o título IPCA subiu, né? O NTNB. Aqui a parte da alavancagem, como vocês podem ver, é aquilo que eu tenho sempre falado, acho que é só vocês verem aí nos vídeos anteriores, a questão que eu venho falando das compromissadas do fundo, que o impacto dela vem diminuindo, a gente vai ver isso já já, tá? A gente vai ver isso já já na DRE, tá? Tabela de sensibilidade a gente vai passar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E que ainda tem a parte de fundo imobiliário que eu quero comentar com vocês um ponto. A parte de movimentações aqui a gente já sabe, né? A parte de compras e vendas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Aqui o que eu queria falar para vocês no resultado. A gente consegue ver nitidamente aqui, ó. Primeiro, um aumento do retorno. Isso aqui tem muito a ver com a inflação que eu falei para vocês, ó. Principalmente, olha a atualização monetária. 8 milhões em janeiro e 4 milhões em dezembro. A gente já consegue ver o resultado do aumento da inflação de dezembro aqui. Pra vocês verem como que isso já impacta diretamente no resultado. E olha só, a parte rendimento de fundos imobiliários também aumentou. Ganho de capital de 1 milhão no fundo imobiliário. Olha só como a despesa financeira vem diminuindo mês a mês. Começou lá com 5,6 milhões, 5,4, 4,6, 4 milhões, 3,5 e agora está 3,2. Ou seja, num período de um ano, reduziu em 2 milhões a despesa financeira, exatamente por causa da questão da taxa de juros. Então, isso é mais um ponto positivo para o CPTS, que veio e distribuiu, teve um resultado maior do que a distribuição, ainda conseguiu acumular um centavinho por cota, 0,01 centavo por cota. Bom, para a gente fechar, pessoal, eu quero mostrar mais um ponto disso aqui, ó. A parte da carteira de fundos imobiliários referente ao XPPR. E aí vocês vão entender que provavelmente o CPTS vai dar mais um tiro, vai dar mais um tiro no alvo referente a isso, mais um ponto, diferentemente do IRDM, que vocês vão ver o vídeo hoje, no final, no próximo vídeo, né, à noite, que no caso do IRDM é completamente o oposto, porque o IRDM também tem cotas do XPPR. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Diferentemente do IRDM, o relatório do CPTS não apresenta a taxa média de aquisição dos fundos imobiliários. Ele só mostra a porcentagem que ele tem. Então, naquela live que eu deixei o link aqui, que o gestor da XP fala sobre a liquidação dos ativos do XPPR, ele comenta que o preço de liquidação dele está em torno entre R$ 30 a R$ 45 por cota, sendo que ele vai ficar provavelmente na banda inferior de R$ 30 por cota. No mercado hoje, o XPPR está sendo negociado a R$ 27. Então, se o fundo for liquidado e tiver as cotas nesse valor, a gente precisa ver o quanto que o CPTS pagou por essas cotas para saber se ele vai ter lucro ou prejuízo nessa questão. Na hora que tiver a liquidação, o fundo vai comprar, o XPPR vai pagar para quem tem as cotas, R$ 30 por cota. Então, se o fundo pagou menos que isso, ele vai ter lucro. Se ele pagou mais do que isso, ele vai ter prejuízo. E é aí que entra, por exemplo, o IRDM que vocês vão ver à noite, ele tem o preço médio de compra do XPPR de R$ 80. Então, só nessa brincadeira aí, tá tendo R$ 50 por cota de prejuízo. Só para vocês verem o tamanho da bronca que não deixe de assistir o vídeo do IRDM. E no caso do XPP, do caso do CPTS, vocês vejam que não tem o preço de aquisição. E aí o que eu fiz? Eu fui buscar nos relatórios mensais quanto que o fundo comprou de cota do XPPR. Ele começou a comprar cota lá no primeiro trimestre de 23. Ele comprou 177 mil cotas, mas eu não sei que mês que foi e qual foi o valor. Aí depois, no segundo trimestre, ele comprou mais 25 mil cotas, ficou com 203.
No terceiro trimestre de 2023, ele comprou 62 mil cotas e ficou com 266. E agora ele comprou no quarto trimestre 36 mil cotas e fechou com 302 mil cotas do XPPR. Aqui, pessoal, eu peguei os valores máximos de cota do trimestre, tá? Eu fui lá nos gráficos e fui ver qual foi o dia que teve uma... Supondo que ele comprasse no máximo. Então, se ele comprasse no máximo, qual seria o custo médio de aquisição das cotas do XPPR para o CPTS? 30,50. Então, se ele vender, se o XPPR liquidar por R$30, ele vai ter 50 centavos de prejuízo. Mas, pessoal, não foi isso que aconteceu. Ele não comprou nas máximas. Então, eu fiz uma simulação aqui, pegando não tanto na mínima, mas na média do preço de cota dos trimestres. Então, se a gente pegar com esses preços aqui, cai para 22,68 de custo de aquisição. Então vamos pensar o seguinte, olha só o lucro que o CPTS pode ter nessa jogada. Então ele tem 302 mil cotas. Se a gente pegar o custo de liquidação, o menor, se ele for R$30, porque eles falaram em 30 e 45, tá? Olha só, se for R$30 o preço que o XPPR vai liquidar as cotas dele. Então, se nesse caso aqui o custo médio do CPTS nas cotas for de 30,5, qual que é o valor financeiro aqui? 9.928. E aqui, se a gente pegar o mesmo valor, que é o que ele vai receber por cotas, então ele vai ter um prejuízo aqui de... Vamos fazer as contas aqui, ele vai ter um prejuízo de 152 mil. Só que qual eu acredito que é a realidade que está aqui? É só a gente pegar isso aqui, ó. Se a gente pegar esse valor aqui e multiplicar pelo valor das cotas. E ele vai receber esses 9 milhões também, que é esse mesmo valor aqui. Olha só quanto que vai o lucro. Não é menos. 2.215 mil. E o CPTS, deixa eu ver quantas cotas ele tem. Ah, pessoal, não vou ficar procurando o relatório não, eu vou direto pro Estados Unidos, fica mais fácil a gente ver aqui quantas cotas ele tem. 317 mil cotas. 317 milhões de cotas. Vou copiar aqui. 317 milhões de cotas. Se a gente pegar, quanto que isso aqui vai dar de lucro por cota? 1 centavo. Então ele vai aumentar, se a gente pegar, aumentar em 1 centavo. Mais do que 10% do valor do rendimento dele. Olha só que animal isso daqui, pessoal. Muito legal, né? Então, a gente tem que ficar atento para saber se de fato vai ser isso que vai acontecer. Então, mais um ponto positivo para o CPTS, que ele comprou as cotas do XPPR muito barato. Deixa eu voltar lá para baixo. Então, só para vocês verem que a gente está falando aqui de uma baita negociação. Isso, diferentemente, vocês vão ver no IRDM. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. O vídeo ficou demorado, porque é muita coisa que eu precisava trazer para vocês de informação. E vamos acompanhar os próximos meses para ver, de fato, o que vai acontecer, né? Se o próprio XPPR, eu vou trazer o vídeo para vocês, nessa live que eu mencionei aqui, eles colocam que os ativos vão ser, provavelmente eles já receberam algumas propostas e eles vão levar para a Assembleia logo agora no começo de março, então isso deve acontecer no primeiro semestre. Então a gente vai acompanhar para ver se a Capitânia deu um tiro certeiro no escuro, será? Então tá, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, ficou um vídeo bem bacana, espero vocês no próximo vídeo e não deixe de assistir o vídeo de hoje à noite, tá bom? Que é o vídeo do IRDM.